Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia. O programa em que você vai lá no meu Instagram, logicamente me segue, @AlbertoDeLisola, me manda uma pergunta e essa pergunta vai ser respondida aqui. Primeira pergunta: como funciona o tal do Palácio da Memória? Olha, eu me sinto muita vontade em responder sobre Palácio da Memória, porque eu me tornei recordista latino-americano de memorização lá em 2007, usando essa técnica. É uma técnica que nós, atletas da memória, utilizamos para memorizar dados muito, mas muito grandes. Basicamente, como se fosse um disquete, disquete não existe mais, né? Um pendrive, eu crio tipo um pendrive, pastas virtuais, que vão ser onde a informação vai ser colocada. E para fazer isso eu pego um caminho que eu conheço bem, um local que eu conheço bem. Vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que para criar o seu palácio da memória, o primeiro local é o seu quarto. O próximo local é um corredor, depois o próximo local é o banheiro, depois o próximo local é a sala de jantar. Aí vamos supor que a pessoa te dá algumas informações para você memorizar. Uma lista de compras, por exemplo. Vamos supor que o primeiro objeto da lista de compras é uma dúzia de ovos. Então você tem que lembrar que precisa comprar ovos. Aí você pode imaginar então os ovos interagindo no primeiro local, que é seu quarto. Ou seja, imagina que tem um ovo gigante ocupando o quarto todo, ou até mesmo que o quarto está todo sujo, porque ele está todo espalhado lá com ovos, gema, clara, por todo o quarto. Depois vamos supor que o próximo objeto ou item da lista vai ser sabão em pó. Aí você pode imaginar, no segundo local, que seria a segunda pasta lá do seu pendrive, que você está imaginando, no corredor da sua casa, alguém pegando, ou você mesmo, um monte de sabão em pó e jogando, despejando, deixando extremamente escorregadio. Ou seja, você imagina uma cena muito interessante, vívida, envolvendo o objeto que você quer memorizar, ou seja, um sabão em pó, e aquele seu local do Palácio da Memória, que no caso é o corredor. Aí vamos supor que o próximo objeto, então, a ser memorizado vai ser uma vassoura. Você também tem que comprar uma vassoura no supermercado. Aí você pode imaginar lá no banheiro, que é o terceiro local, que você está, por exemplo, tentando desentupir o vaso sanitário usando uma vassoura. Ou até mesmo que a porta do banheiro foi substituída por várias vassouras, ou que lá dentro virou um depósito de vassouras. O importante é você criar uma cena bem inusitada, bem diferentona, envolvendo o objeto que vai ser memorizado e o local. Aí, finalmente, imagine que você precisa se lembrar também de comprar carne. Aí, o seu quarto local, que é a sala de jantar, você pode imaginar, por exemplo, que a mesa foi substituída por um bloco enorme de carne, ou que a parede está toda cheia de carne. Perceba que temos dois elementos importantes. Primeiro é que essas cenas têm que ser muito bem feitas na sua mente. Ou seja, tem que ter uma criação realmente inusitada. Se você simplesmente imagina a carne em cima da mesa, você vai acabar esquecendo. Então você tem que criar algo realmente mais mirabolante mesmo. E segundo ponto importante é, você não memoriza durante o exercício os locais. Os locais foram memorizados antes, ou seja, tem uma lista lá com 20 locais. O primeiro é seu quarto, depois é o corredor, depois é o banheiro, depois é a sala de jantar. E esses locais já foram exaustivamente memorizados por você. São verdadeiras pastas para você inserir as informações. Aí você depois vai imaginar essas cenas e vai conseguir realmente lembrar dos itens. Por exemplo, considerando nosso mini palácio da memória aqui só com 4 locais, em que o primeiro era meu quarto, ou o seu quarto, depois é corredor, depois banheiro, depois a sala de jantar. Você imediatamente se lembra dos ovos que estavam no seu quarto, depois você se lembra do sabão em pó que foi jogado no corredor, depois você lembra de você usando a vassoura para desentupir o vaso, ou que no banheiro está cheio, lotado de vassouras, e finalmente você vai lembrar da carne que está na sala de jantar. No Campeonato Mundial de Memória, a gente faz uso desse Palácio da Memória para memorizar as cartas de baralho, números, datas, enfim, aquilo que precisa ser memorizado. Como funciona a memorização de cartas de baralho? Olha que legal, já falei do Palácio da Memória. Agora, como que nós, atletas da memória, memorizamos cartas de baralho? Por exemplo, quando eu fui no Fantástico, tem até um vídeo perdido aqui no YouTube, onde eu estou bem mais jovem, memorizando um baralho no Fantástico. Eu pego um baralho, vou lá, memorizo a sequência das cartas todas, deixo esse baralho de lado.
depois de memorizar, e recebo um baralho novo. Eu simplesmente deixei aquele baralho lá no canto, pego esse baralho novo, coloco as cartas na mesma posição do baralho anterior. Depois vou abrindo as cartas juntas, para mostrar que realmente eu consegui memorizar os baralhos. Para memorizar os baralhos, perceba que eu preciso de duas coisas. Primeiro, de um local para colocar essas informações. Ou seja, a primeira fase seria realmente criar um palácio da memória com pelo menos 52 locais. Porque aí cada local vai ser um local que eu vou colocar cada carta de baralho. Como o baralho tem 52 cartas, vão ser 52 locais para colocar cada carta e eu me lembrar da ordem. Agora, você concorda comigo que se eu imaginasse em cada cômodo, sei lá, um as de copas, depois um rei de espadas, eu ia acabar me confundindo, porque as imagens são muito parecidas. Ou seja, por mais que no primeiro local eu imaginasse uma carta de baralho muito grande, que seja um rei de espadas, depois, se a próxima for um as de ouros, por exemplo, a imagem vai ser muito parecida. E para memorizar dezenas de cartas de baralho, igual a gente faz nos programas de TV ou nos campeonatos de memória, fica impraticável. Então o que a gente faz? A gente cria um sistema, e você pode criar qualquer sistema, em que cada carta de baralho se transforma num personagem. Então vamos supor, por exemplo, que todas as cartas de baralho de ouros vão ser um personagem da Marvel. Então o as de ouros vai ser o Homem-Aranha, porque eu gosto muito do Homem-Aranha. Então se surgir o as de ouros, você, em vez de imaginar o as de ouros, vai imaginar no seu palácio da memória o Homem-Aranha. Vamos supor que seu rei de espadas é o Goku. Aí você depois, se o próximo foi o rei de espadas, você vai imaginar no seu segundo local, não o rei de espadas, mas o Goku. E aí vai fazer essa memorização para todos os 52 locais. Agora observa que, para nós campeões de memória, existe todo um tempo dedicado não só à memorização. A memorização é a parte mais fácil. O mais desafiador mesmo é você criar todos esses locais. O campeão de memória vai ter 2.000, 3.000 locais. E além dos locais, vamos precisar de pelo menos 52 imagens para poder realmente conseguir memorizar o baralho todo. Será que vai ser você que vai quebrar meu recorde? Pode depois contar que aprendeu aqui no canal. Alberto, como que você conseguiu memorizar os 500 códigos de barra lá no programa Os Incríveis? Naquela história que você contou no Flow. Você gostou da história, né? Bom, aquela história lá rendeu muita risada no Flow. E eu memorizei 500 códigos de barra, cada um com 8 algarismos diferentes. O processo de memorização em campeonatos de memória sempre envolve duas etapas diferentes. A primeira, ter os locais para poder colocar informação. A segunda, conseguir codificar aquilo que eu vou memorizar em algo que é mais fácil. Então, você já sabe que eu uso os locais do Palácio da Memória. Mas como que eu fiz então para memorizar os 8 dígitos do código de barra? Na verdade, eu tenho imagens para os números também. E eu tenho 1000 imagens, que vão do 000 até o 999. Então, considerando todas essas imagens, quando eu tinha o código de barra com 8 dígitos, eu na verdade não tinha 8 dígitos. Eu tinha uma imagem com 3 dígitos, outra imagem com 3 dígitos, e aqui eu já tenho 6 dígitos. E depois, eu precisaria de uma terceira imagem, que só teria 2 dígitos. Como meu sistema para memorização de números envolvem os números de 000 até 999, aí bastou pegar os últimos 2 dígitos e lidar como se fossem os números de 001 até 099. E aí eu usei o Palácio da Memória para poder memorizar todos eles. E eu te falo, o que mais demorava nem era a memorização, não. Era o treinamento para ver se eu estava lembrando de todos. Pra você ter uma ideia, só para eu mentalmente repassar os 500 códigos de barra, cada um com 8 dígitos, eu gastava umas 3 horas. Imagina, você sentado, passando mentalmente código de barra 1, 2, até o 500. Para depois, lá no programa, o Casé Peçanha, que era o apresentador, escolher aleatoriamente alguns, mostrar o código de barra e eu falar qual que era o produto. Felizmente deu tudo certo, ao menos deu certo na minha execução, porque eu não errei, eu fiz tudo certinho, mas eu não ganhei na votação popular, como eu disse lá no episódio do Flow. E você, tem mais alguma dúvida sobre como funcionam as técnicas dos campeões de memória? Pode deixar nos comentários. E se você quiser participar do próximo programa, é muito simples. Basta você me seguir lá no Instagram, @albertodelisula, e deixar a sua pergunta. Até a próxima.